Como ele falou, né? Nós vamos falar sobre fora da caridade não há salvação. Esse tema a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, aonde ele vai falar do maior mandamento, né? Então, é um tema muito bom, muito importante para cada um de nós vivenciar no nosso dia a dia, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu trouxe um monte de folha, mas aí eu achei mais prático jogar algumas coisas na tela, tá? Então, nós vamos lá. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumido nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Então, só por esse, né, que já que se encontra em toda a moral, né, então está na hora da gente aprender realmente o que é caridade, né, porque esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Diante de todas as virtudes, né, da benevolência, do amor, da tolerância, da compreensão, a caridade é um dos maiores dele, dos ensinamentos dele. Tá? Aí a gente vai saber o porquê, né, a caridade é tão importante para cada um de nós. Através da caridade que vamos alcançar a salvação. Porém, o que é salvação? A palavra não se refere, pois, a um lugar, e sim a um estado de espírito em que situações emocionais de tormento ou aflição acompanha o ser, enquanto este não lança voo mais alto na escala das virtudes. Por que ele fala isso para a gente? Porque, assim, quando ele fala, né, nessa passagem dele, né, nos tormentos das aflições, a gente vai se referir a cada um de nós. Tá? Porque a gente vai dar alguns exemplos para que a gente possa entender melhor essa parte na qual, aonde, né, lá no Livro dos Espíritos a gente encontra, né? Que situação é essa? Aonde está escrito, né, as leis de Deus? Vamos começar por aí. Alguém pode me dizer? Aonde está escrito a lei de Deus para nós? Em nós? Aonde? Na consciência. Hã? É, no Evangelho. Não, as leis estão lá, mas dentro de nós, aonde está? Está escrito na nossa consciência, não é? E a gente sabendo disso, nós vamos nos deparar com muitas coisas. Quem veio da Igreja Católica, principalmente, veio do catolicismo, a gente aprendeu entre céu e inferno, né? E tinha o purgatório também, pelo menos na minha época havia, né, esse purgatório. O que é céu? O que é inferno? Vamos tratar desses dois. Hoje a gente já sabe que antigamente a gente tinha plena certeza, não é? Que se a gente fosse uma pessoa boa, boazinha, boa, a gente ia para onde? Para o purgatório, na Igreja Católica, a visão da religião católica, a gente vai falar agora. A gente ia para o purgatório, não era assim? Se você fosse ruim mesmo, ia para onde? Para o inferno, não era assim? Se você fosse uma pessoa boa, light, amorosa, ia para onde? Para o céu, né? E dentro quando a gente se torna espírita, começa a estudar, adquirir os conhecimentos espírita, tudo isso cai abaixo, né? Deixou de existir céu, deixou de existir o inferno. Por quê? Porque é a minha consciência que vai me dizer quem eu sou. A gente não vai ter juiz para condenar a gente e nem absorver a gente. Olha que bacana. Somos nós mesmos. E quando isso acontece entre o céu e o inferno, aonde nós estamos nisso? Depende de cada estado que eu estiver naquele momento. Se eu estiver com a minha cabeça cheia de preocupação, querendo
vamos até dizer assim, se vingar de alguém, que eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu quero, sabe, destruir tudo que estiver na minha frente, eu estou aonde nesse período? No inferno. Certo? Porque tudo é mental. Tudo é dentro da gente. Quando a gente está bem, favorável, tudo está maravilhoso. Eu estou ótimo, eu ajudo todo mundo, eu vou, faço, né? Está tudo maravilhoso. A gente se encontra onde? No céu. Vocês estão vendo a diferença? Nós mesmos somos o nosso céu e nós mesmos somos o nosso inferno. Porque tudo isso depende de cada um de nós, do nosso comportamento, da nossa evolução espiritual. Tá? Então, aí a gente vê, né, por esse ângulo, a gente está vendo aqui, ó. Eu não vou apertar o botão errado, senão, aqui, ó, o tormento, ó, emocionais, tormentos ou aflições. Acompanha o ser enquanto este não lança voo mais alto na escala das virtudes. Por enquanto a gente não lançar um voo a conhecimentos, a ter compreensão, a entender os ensinamentos de Jesus, nós não estamos lançando voo. E esse voo não depende de ninguém. Ele depende unicamente da gente. A gente sempre tem um amuleto, né? Eu falo assim, a gente sempre arruma um amuletinho para dar desculpa, né? Para dar uma desculpa, você tem que arrumar alguém para culpar. Eu não vou porque meu marido não deixa. O marido, eu não vou porque minha mulher não deixa, né? Então, não, porque eu não tenho tempo, né? Meus dias são muito corridos. Enfim, a gente inventa um monte de desculpa para que a gente não vá atrás de tudo isto. De lançar voo. Nós ficamos segurando nessas desculpas. Mas a gente tem tempo para assistir novela, para assistir filme, para ir para o campo de futebol, jogar, ver um bom futebol, não é isso? Às vezes eu brinco com meu marido que ele é santista roxo. Aí eu falo assim para ele, vai ter jogo do Santos. Ele fala assim, não, eu vou primeiro para a casa espírita. Eu falo assim, se você não for por causa de jogo, nós vamos ter que sentar e conversar. Né? Então ele vem todo preocupado com o futebol, mas ele vem. Né? Então ele deixa as coisas que agrada a ele para servir a outra coisa que é melhor ainda. Porque às vezes nós falamos assim, mas eu vou lá só escuto palestra, não é? Mas vocês sabem o que acontece nesse momento aqui nesse salão? Não? A gente tem algum médium aqui vidente? Não? Então, porque se fosse vidente, vocês iriam ver. Eu não sou, tá? Não pergunte para mim se eu estou vendo, que eu não estou vendo nada, tá bom? Mas quem é vidente, chega num salão de palestra, eles veem a equipe espiritual todinha aqui dentro, trabalhando do lado de cada um de nós. Durante essa meia hora, nós somos assistidos por espíritos que já lançaram o voo na espiritualidade e vieram nos ajudar, tá? Então, por isso que é importante, muito importante a gente lançar voo aqui encarnado, para quando a gente desencarnar, a tarefa ficar um pouco mais leve, um pouco mais suave para cada um de nós. Levando na bagagem esse pouco de conhecimento que a gente tem. Isso faz uma grande diferença do outro lado, tá bom? Vamos ver aqui. Acho que eu apertei errado. Aqui. Caridade é algo que podemos fazer? É possível praticar a benevolência ou a indulgência? Fazemos a caridade ou somos caridosos? Na verdade, nós somos benevolente e indulgente para com o nosso próximo. Nas nossas virtudes de perdoar, ser misericordioso. Também aqui, nós não praticamos o perdão, e sim somos misericordiosos. Tem uma delas, que aqui,
Fazemos caridade ou somos caridoso? O que vocês me respondem dessa pergunta? Fazemos ou somos? Somos. Então a gente vai a gente vai ver mais algumas coisas para a gente questionar aí. De modo, o substantivo caridade não pode ser julgado com o verbo fazer, e sim com o verbo ser. Aprendemos que precisamos fazer caridade através, talvez seja melhor raciocínio, aprendemos a ser caridoso. Quando eu vi essa colocação desse verbo, fazer ou ser, eu fiquei me questionando. Falei, nossa, a gente faz a caridade, não faz? A gente, quando arruma guarda-roupa, o que a gente faz com a roupa que a gente usa? A gente não doa? A gente não doa alimento? A gente doa. A gente não ajuda as pessoas quando a gente sabe que estão necessitando? A gente ajuda. Eu fiquei me questionando sobre, fui respondendo para mim mesma essas questões. Falei, então a gente faz a caridade. Aí quando eu li o ser caridoso, aí o negócio ficou um pouquinho mais complicado. Porque fica. Porque, deixa eu pôr esse aparelho aqui antes que eu fique apertando os botãozinhos dele. Fazer a caridade, como eu falei, todos nós fazemos. O ser caridoso, que é a chave, é o ponto básico. Eu posso fazer a caridade para qualquer pessoa, mas ser caridoso, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter amor. Amor primeiro a quem? Primeiro amor a mim mesmo. Eu preciso me amar para ser caridoso com alguém. Então, essa é a grande diferença. E quando a gente fala assim, fazer, eu convido... Qual é o seu nome? O Ricardo. Eu convido o Ricardo, ele trabalha aqui na casa, né? Eu falo, Ricardo, olha, tem uma visita para ser feita para um senhor de idade, mas eu estou tão atrapalhada que eu não posso ir. Você vai? Ele pensa, respira fundo, fala, vou. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a caridade. Por quê? Não é o que ele queria fazer. Ele vai porque ele assumiu um compromisso. Então, ele vai lá e vai fazer. Certo? E o mesmo com a gente. Quando a gente assume um compromisso, a gente não faz o compromisso? Não vai lá e não faz? Porque é como aqui na casas espíritas, em qualquer outra religião, é todo mesma, né, na mesma linhagem, a gente vê assim, nós nos comprometemos a fazer uma tarefa, certo? Então, a gente sabe que todo sábado, toda segunda, nós estamos na casa espírita, fazemos palestra, atendemos, enfim, fazemos a nossa tarefa aqui. Olha o que eu estou falando, fazer, né, no verbo fazer. Tá? Então, nós fazemos. É um comprometimento, é um compromisso que a gente assume. Mas será que tudo que a gente faz aqui é ser caridoso? Pode se transformar, mas às vezes não é. Porque se está chovendo, puxa vida, eu vou ter que ir com essa chuva toda, né? Ou como está frio hoje, eu vou ter que ir lá para aquela tarefa, eu vou ter que ir fazer tarefa. Olha só a diferença. Porque nós assumimos um compromisso e temos que cumprir. E o ser caridoso não é assim. Ele não tem compromissos. Ele faz por puro amor. A hora que for, o dia que for, se chamar, já estou indo, já estou lá. Ele vai fazer, como o Ricardo, que eu dei o exemplo, né, do Ricardo. Ele vai fazer a visita para o doente. Né? Ele chega lá, conversa, tal, mas ele fica assim, não posso nem demorar muito. Nossa, estão falando demais, eu tenho que ir embora.
né? Ele dá um jeitinho ali, escapa e vai embora, certo? Vamos ver como seria a atitude do ser caridoso? O ser caridoso, ele é convidado, ele vai com todo prazer. Eu vou, pode deixar, eu vou fazer essa visita. Nossa, até entusiasmado para fazer essa. Olha a diferença. Ele já saiu de mau humor. O outro já sai de bom humor. Chega lá, ele bate papo, ele abraça, ele conversa, ele conta história, ele faz as pessoas rirem. Né? Olha, vamos ver. Aí o que a gente deixou? O que a gente falou lá no começo? Do céu e inferno. Tudo depende do nosso padrão vibratório naquele momento. Certo? O Ricardo, ele não estava nem em um nem no outro, ele estava na coluna do meio. Né? Ele não estava levando coisas boas, ele só simplesmente foi fazer uma visita social. Ponto. Certo? O outro já foi com todo o amor. O que ele deixou naquele lar? O que ele deixou para aquela pessoa doente? Coisas positivas. Ele deixou alegria. Isso é ser caridoso. Olha, é uma grande diferença de ser e fazer. Então, quando a gente olhar, a gente quiser fazer algo para alguém, eu falo, sempre tem aquela passagem de Jesus que ele fala, o que você dá com a mão direita, não deixe que a sua esquerda veja. Alguém lembra da parábola da viúva? Da moeda lá, que ela foi entregar a moeda? Ela entregou o último dinheiro que ela tinha. Ela foi lá e deu de dízimo. Por enquanto, os doutores das leis ficavam esbanjando, né, e fazia questão que todo mundo visse o que eles estavam doando. Queriam ser glorificados. E dentro da caridade a gente não pode ter isso. Fazer as coisas e ficar divulgando o que a gente fez. Ou ficar comentando o que a gente fez de melhor para outra pessoa. Deixa de ser a caridade, mas sim fazer a caridade. O ser caridoso, a gente viu que é totalmente oposto, né? É fazer calado, é fazer anonimato, não querer se divulgar para não ser melhor do que ninguém, é ser simples, como Jesus falou. É nós nos tornarmos seres simples diante do que a gente faz. Engraçado que eu fiz uma palestra numa casa, uma mocinha veio e me perguntou assim, vocês que fazem palestra, vocês já são superiores, né? Eu falei assim, como assim? Não entendi. Né? Eu olhei para ela e falei assim, não entendi. Ela falou assim, não, porque você já pode se classificar espíritos já assim mais evoluídos, pessoas mais, né, dentro da espiritualidade. Eu falei assim, aí que você se nega, aí que você se engana. Né? Eu falei assim, nós que subimos e falamos, nós somos mais devedores, muitas vezes, do que aqueles que estão escutando. Porque tudo que a gente fala, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. E quando vem os temas para a gente, é porque a gente está precisando daquilo. Por isso que eu me questionei dentro do fazer e ser. Aí eu me questionei até onde eu sou caridosa. Ou eu só faço a caridade por simplesmente fazê-la. Porque senão a gente fala assim, ajuda um velhinho a atravessar a rua, fala assim, já fiz a minha boa ação de hoje. Não é assim que a gente escutava antigamente? Faz uma coisa boa para a pessoa, a gente já fala, oba, já ganhei um pontinho lá do outro lado. Já perdeu, o ponto já caiu. Assim que você elevou o seu ego, você já caiu novamente. Então, eu vi essa diferença. Eu falei assim, agora a gente tem que se tornar diferente. Deixar de fazer e começar a ser caridoso. Ser caridoso para conosco mesmo. Porque às vezes nós trazemos situações, aqui eu acho que tem mães e pais, né?
muitas vezes nós trazemos situações que não pertencem a nós, nós abraçamos ela e trazemos aquelas situações, né, meio complicadinha para nós, como as situações dos nossos filhos, dos nossos netos, não é assim? A gente não é o salvador do mundo. A gente tem que primeiro olhar para nós. Se eles estão passando pelaquela situação, o filho, os netos, eles têm que resolverem. A gente pode ficar do lado, dando suporte para aquilo, né? Orientar, ajudar, falar, olha, é assim, se você tentar isto, aquilo, mas não se envolver dentro daquela situação. Porque cada um tem a sua caminhada, a sua jornada. A gente não pode levar o fardo de ninguém para a gente. Porque Jesus não falava, o seu fardo é suave, né? Como que é? O seu jugo é leve, seu fardo é suave, uma coisa assim. Então, cada um tem o seu. Se cada um está vivenciando uma problemática na sua vida, é ele que tem que resolver. A espiritualidade nos ajuda? Ótimo, parabéns, ajuda muito mesmo. Mas se a gente fizer a nossa parte, se a gente não fizer a nossa parte, não tem espiritualidade, não tem Deus, não tem nada. Porque a gente escuta, eu fui numa clínica de dependentes químicos, um rapaz me disse assim, mas Deus me abandonou. Olha só que ela fica, a gente conversando, né, um grupinho tudo conversando. Falou assim, eu não acredito em Deus porque Deus me abandonou. Eu olhei para ele e falei assim, você tem certeza que Deus te abandonou? Ele falou, me abandonou. Eu falei assim, não. Quem abandonou Deus foi você, não foi ele. Você que se afastou dele. E Deus permite, porque você tem a liberdade de escolha. Deus não vai obrigar você a fazer nada que você não queira. Mas assim que você despertar, acordar e chamar por ele, você pode ter certeza que ele está aí do seu lado. Ele nunca saiu do seu lado. Só que você não vê. E você não sente, porque você se afastou dele. Faça o caminho de volta, para você ver se você não vai encontrar ele de novo dentro de você. Porque é situações que a gente vê de pessoas que ainda não têm fé, não são caridosos com eles mesmos. Então se afasta de tudo isso. Vamos dar uma corridinha, que daqui a pouquinho está no meu horário. Eu falo pouco, viu? Opa, pulei. Ixi, agora como que eu volto tudo? Eu pulei tudo. Eu falei que eu não posso ficar com esses botãozinhos na mão. Esses botãozinhos são um perigo na minha mão. São um perigo. Mas acho que já estava no último mesmo, é. Aqui. Então, a gente viu em tudo isto a importância de sermos caridosos. Então, isto é um mandamento muito precioso para que todos nós possamos colocar em prática. Procurar fazer a caridade, mas também ser caridoso. Porque a palavra ser caridoso, ela é muito importante. Porque aquela caridade que a gente fala, eu faço esperando que aquela pessoa retribua, né, aquilo para mim. Porque geralmente é assim. Na vida social hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente vê muito isto. Eu presto um favor, mas já esperando que aquela pessoa me deve um favor. Ninguém deve nada a ninguém. Por isso que o ser caridoso é muito complicado. É muito complicado da gente ser caridoso. Porque quando a gente faz essa parte do ser, a gente vai prestar um favor à pessoa, a gente não quer nem saber. A gente fez a nossa parte, pronto, acabou.
A gente não vai esperar uma recompensa diante daquele ato que a gente teve, daquela ajuda que a gente teve. A gente simplesmente vai agradecer por ter oportunidade de ajudar alguém. E não esperar retribuição diante dos nossos próprios atos. Tá bom? Eu trouxe a imagem de Jesus, porque tudo isto foi ensinado por ele. E eu acho que nós ainda não nos damos conta de tanta importância que tem os ensinamentos deles. Dentro dessa pandemia que a gente viveu agora, vai fazer 2 anos, né? Que a gente está vivenciando tudo isto, a gente põe um ponto de interrogação. Por quê? A humanidade, porque foi o mundo todo, não foi um país isolado que passou por isso. Foi o mundo todo. Que Deus quis provar para a gente ou mostrar para a humanidade? Vocês já se perguntaram isso? Já. Por quê? Qual foi a necessidade de nós, seres humanos, passar por tudo isso de novo? Porque já pesquisa falou que já houve peste negra há uns anos, bem lá atrás, que morreu milhares de pessoas, né? Várias pandemias já aconteceu, mas essa pegou mundial, pegou todo mundo. Qual foi o despertar que Jesus e Deus quis mostrar para nós? Amar a Deus. Então, mas para amar a Deus e amar o próximo, nós temos que ser caridosos, né? Olha como uma coisa entrelaça o outro, né? Então, a gente tem que começar a parar e pensar. Nessa pandemia, o que isso veio trazer para cada um de nós? Porque ela foi uma coisa assim muito triste, vamos dizer assim. Afastou todo mundo um do outro, colocou cada um dentro da tua casa, não foi? Isolou todo mundo. Para que serve isso? Para que a gente pudesse parar e pensar no que estamos fazendo na nossa existência aqui. O que nós estamos fazendo dela? Qual é a importância que estamos dando para a nossa reencarnação aqui, a encarnação aqui? Será que a gente estava dando tanta importância assim? Eu estava se preocupando mais com a vida fútil das coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A gente não conseguia equilibrar os dois? Conseguiríamos. Pôr na balança, eu posso viver no mundo, mas não ser do mundo. Não é assim? E eu posso me dedicar uma boa parte do meu tempo em ser caridoso para comigo mesmo, para com o meu próximo, e dessa forma eu vou para a espiritualidade. Então essa pandemia ela veio mostrar alguma coisa para cada um de nós. Então vamos parar, vamos refletir, vamos pensar no que tudo isso veio fazer com a gente. Tá bom? Então assim a gente vai encerrando, né, agradecendo a todos vocês, né, e procurem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, para que vocês possam ter uma noção mais ampla de tudo isso que a gente falou, da importância que é os ensinamentos do nosso Mestre para cada um de nós. Tá? Então a gente vai encerrando, enquanto ele mexe ali, a gente vai, né, encerrando, fechando os nossos olhos físicos e vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai maior. Que neste momento, Pai amado, possamos ser envolvidos pela espiritualidade que se faz presente nesse salão. Que cada um de nós receba aquilo que veio